Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica. Eu sou o professor Egivanildo Tavares e falo aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba. Seja muito bem-vindo. Esta é a lição de número 11, o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. Nesta lição nós vamos aprender como era este zelo de Paulo, sua dedicação e o que podemos aprender com ele. A palavra sã doutrina, que é utilizada por Paulo nas cartas pastorais, ou seja, 1ª e 2ª Timóteo e Tito, que são denominadas de cartas pastorais, pois elas tratam de problemas de igrejas, a questão da formação do corpo diaconal, o presbiterato, a gestão das pessoas carentes, os problemas sociais, as viúvas na igreja, os jovens, o casamento. Então essas cartas tratam justamente desse tema da estrutura da organização eclesiástica, a Igreja Universal, tudo ela no seu pequeno espaço. Então essas cartas têm um valor muito importante para a igreja. Daí que diz que a doutrina dela é a doutrina da eclesiologia, a doutrina da igreja. Então o zelo do apóstolo Paulo. Paulo tinha um zelo grande pela igreja, pelo evangelho. A palavra zelo vem do grego zelos, que quer dizer arder, inflamar, ciúmes. Essa palavra é a capacidade de privar algo para si, ou proteger algo, agir em favor de algo, protegendo de outras influências. Isso é o zelo. Então o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. Essa palavra sã doutrina é uma palavra caríssima nas cartas pastorais. O apóstolo Paulo nos apresenta pelo menos os 5 termos diferentes para definir essa sã doutrina nas cartas pastorais. E dessas 4 palavras que ele vai apresentar, 2 delas são negativas, que é justamente depois desse slide você irá ver. A primeira é a palavra rigainusse didascalia, que é a palavra sã doutrina. Rigainusse, essa palavra vem do verbo rigainor, que quer dizer estar sadio, incorrupto, está puro, está saudável. Tudo isso nessa palavra você vai encontrar. Quando Jesus diz assim, não são os sãos que necessitam de médicos, mas os enfermos. Esses sãos aí são os puros, os que estão curados, os que estão sadios, estão levando uma vida saudável. Então essa palavra do verbo rigainou, que aqui está rigainusse, didascalia, que é doutrina. Então a doutrina pura, a doutrina incorrupta, a doutrina saudável, a doutrina sadia. Essa palavra aparece na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 10, que diz assim: impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, para tudo quanto se opõe à sã doutrina, rigainusse didascalia. Essa palavra aparece ainda na primeira carta, capítulo 4, versículo 3, quando Paulo diz assim: que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e porquanto não conhecem plenamente a verdade. 1 Timóteo 4:3, deixa-me ver. Timóteo 4:3. Na realidade, deixa eu ver se é 2 Timóteo 4:3, olha só.
2 Timóteo 4:3. 1 Timóteo 1:10, 2 Timóteo 4:3. Diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos. Então é 2 Timóteo 4:3. Essa palavra aparece na carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 9. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenham poder para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Essa palavra reto ensino, que quer dizer justamente a sã doutrina, que é a palavra rigainos didascalia, que está aqui. No capítulo 2, versículo 1, ele diz assim: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Capítulo 2, versículo 1. A sã doutrina, a doutrina correta, a doutrina pura, a doutrina incorrupta, a doutrina saudável, a doutrina sadia. A segunda frase que determina essa palavra, sã doutrina, que é correlata, que pode trocar uma pela outra, é a palavra a boa doutrina. É a palavra tescales didascalias. Tescales didascalias, que está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. O apóstolo Paulo diz assim: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. A boa doutrina. Tescales didascalias. Veja, essa palavra cales, ela tanto pode ser boa quanto bela, é o mesmo sentido, tá certo? Essa palavra, cales, a boa doutrina ou a bela doutrina. E a terceira frase no grego é rigainos logos. Rigainos logos, sãs palavras ou puras palavras. Logos de logos, aí é plural para logos, logos. As sãs palavras, rigainos logos. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 diz assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade. Então, as sãs palavras, que é um termo para sã doutrina também. Nós temos uma terceira frase que diz assim: rigainos logos, que você teve a boa doutrina, aí você tem as sãs palavras, também em 2 Timóteo 1:13, nós vamos ter essa palavra, 2 Timóteo 1:13, mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes com fé e com amor e que está em Cristo Jesus. Então, as sãs palavras, que é um termo que pode substituir tescales didascalias, a boa doutrina, que pode substituir rigainos didascalia, que é a sã doutrina. E, por último, a quarta frase. E aí vem a palavra didático, né? Didática, a arte de ensinar, que é traduzida aqui por doutrina. 2 Timóteo 4:2, o apóstolo Paulo disse: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Didaquê. Então você tem essas 4 palavras para definir esta sã doutrina, que o apóstolo Paulo se mostra zeloso por elas. E temos 2
expressões negativas aqui. Uma é didascaliais, daimônio, didascaliais, daimônio, ou seja, doutrina de demônios. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, o apóstolo Paulo nos diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos ou doutrinas de demônios, didascaliais, daimônio. E a segunda palavra negativa, que é heterodidascalein. Heterodidascalein. Hetero, que quer dizer outro, totalmente diferente, que é traduzido por doutrinas falsas. Você tem aqui 1 Timóteo 1:3, que diz assim: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, que é uma heterodidascalein, outra doutrina. São as doutrinas falsas. Capítulo 6, versículo 3 da primeira carta diz assim: se alguém ensina outra doutrina, heteros, que é outro, e didascalein, doutrina, outra doutrina. Embora o grego isso seja apenas uma palavra, em português nós temos mais de uma para traduzir esta palavra. O objetivo geral desta lição será asseverar o zelo pela sã doutrina. Os objetivos específicos são 3. Primeiro, conceituar e correlacionar ortodoxia e heterodoxia. Segundo, advertir a respeito da ameaça da corrupção doutrinária. E terceiro, apresentar a igreja como a guardiã da sã doutrina. O nosso textuário nos diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. O apóstolo Paulo, ao orientar o seu jovem filho na fé, Timóteo, que estava tomando conta da igreja de Éfeso, ele diz para Timóteo, de tudo que ele vai estar repassando para a igreja, ele precisa ter um cuidado consigo mesmo e com aquilo que ele ensina. Pois quem doutrina, quem ensina, pode destruir com suas atitudes. Aí ele diz: persevera nestas coisas. Estas coisas são tudo aquilo que o apóstolo Paulo falou no capítulo 4. Porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Veja que existe uma questão pessoal de si mesmo, né? E as pessoas que lhe escutam. Há uma necessidade de manter-se fiel àquilo que se ensina, àquilo que se vive, fazendo parte da mesma proposta. E os judeus têm uma tradição muito forte em relação ao seu zelo pelas escrituras, pela sã doutrina. Nós podemos ver na ilustração aí, de forma clara, essa mão segurando uma outra mão pequena. Veja aí. Essa mão pequena que tem aqui, essa pequena mão, deixa-me liberar aqui. Essa mão aqui, ó, aqui é um bico, olha um dedo apontando para baixo. Esse dedo ele está assim, ó, assim, ó, tá vendo? Ó, você tem essa mão aqui, só que ela está para o lado de cá, assim, ó, para baixo, certo? Apontando. Então tá bem aqui, ó, um dedinho apontando. Esse objetozinho aqui chama iade. Iade, em hebraico, quer dizer mão.
Y-A-D, D mudo, Yad, mão. O Yad é a menor letra do alfabeto hebraico e é uma mão, significa mão. E esse Yad que é utilizado para ler a Torá, o Pentateuco, o Antigo Testamento, toda a Bíblia hebraica, que é o Taná, é lido com um Yad. Ou seja, o temor e o zelo pelo Senhor leva os judeus a usar essa tradição de não contaminar a palavra e tal. Isso é mais tradição humana, mas não deixa de expressar aquilo que está dentro, o zelo no coração, para não ler, para não tocar e ter o cuidado com a palavra do Senhor. Então eles leem com Yad, é muito comum. Esse Yad pode ser de bronze, de prata, de ouro, de madeira. São diversos, os mais distintos os judeus utilizam para ler. A verdade prática diz: a Igreja de Cristo é a única instituição divina na terra que preserva e defende a sã doutrina diante dos enganos e males das heresias. Imagina aí a missão grandiosa da Igreja. Como única instituição divina, com essa missão de preservar e defender a sã doutrina diante dos enganos e males das heresias. Se a Igreja não estivesse aqui para defender, o que seria do cristianismo? Como seria o cristianismo? Mas Deus tem dado à Igreja essa missão e ela é singular nesse aspecto, pois somente a Igreja é a noiva de Cristo, somente a Igreja é o corpo de Cristo, então somente a Igreja tem o dever de defender as Escrituras. Nossa introdução nos diz qual o fim do mandamento. O fim aqui é propósito, objetivo. Qual o objetivo do mandamento? Porque devemos zelar pela sã doutrina. Terceiro, qual o ponto de equilíbrio da sã doutrina? O assunto que estudaremos nesta lição responderá a essas questões que se mostram importantes para a nossa caminhada na vida cristã. Que o Espírito Santo enriqueça na graça e no conhecimento, pois essa lição nos promete muito. Vamos ao primeiro capítulo. Ortodoxia versus heterodoxia. As duas palavras já estão em oposição, embora a terminação de ambas sejam de igual modo, no mesmo sentido, com o mesmo significado. Mas a primeira parte da palavra, fazendo uma observação etimológica, já define que elas são totalmente distintas. Então, os dois termos técnicos importantes, são técnicos já estão dentro de um contexto, por isso que estudar heresia, apologética, esses textos estão presentes, essas palavras. Ortodoxia e heterodoxia são dois termos técnicos necessários à teologia para compreender a distinção entre ensino correto e desvios quanto à doutrina bíblica. Esses termos nos ajudam a compreender a preocupação de Paulo com a invasão de heresias nas igrejas locais. Então, também foi profetizado que surgiriam falsos profetas no meio de vós, falsos ensinadores, falsos mestres, e temos visto isso. E esses termos nos ajudam a compreender o que é ortodoxia e o que é heterodoxia. Então, vamos ao conceito de ortodoxia. A palavra ortodoxia, que vem do grego ortos, que quer dizer literalmente ortos, o que é direito, o que é reto, o que é certo. Então, a definição técnica para a palavra ortodoxia diz respeito à absoluta conformidade com um princípio de doutrina. Na teologia cristã, o termo refere-se ao modelo bíblico das sãs palavras,
sãs palavras, ou palavras puras. Logo, a doutrina cristã é ortodoxa, enquanto for coerente com o que Cristo e os apóstolos ensinaram. Então, essa ortodoxia só é reconhecida na própria perseverança do próprio ato de ser. Quando a igreja está em harmonia com o que Cristo ensinou, então ela está vivendo a verdadeira ortodoxia, a visão correta, firme da doutrina. Essa palavra doxia quer dizer opinião, que é a palavra doutrina. Então, a opinião correta é a doutrina correta. A doutrina cristã é ortodoxa enquanto for coerente com o que Cristo ensinou. Então, se saiu dos padrões de Cristo, já deixa de ser ortodoxia para ser heterodoxia. E o que é heterodoxia? Esse conceito vem do grego heteros, que significa diverso, diferente, outro. Assim, heterodoxia nos remete a opinião diferente, oposição aos padrões normais ou dogmas estabelecidos. Se a ortodoxia tem um só parecer, a heterodoxia implica várias opiniões a respeito do mesmo objeto. Uma das razões que existem muitas seitas, fragmentos religiosos espalhados pelo mundo, por conta da heterodoxia, que é essa interpretação diferente da ortodoxia. Para o apóstolo Paulo, a igreja deve manter a unidade doutrinária da fé e combater com veemência as doutrinas de demônios. A igreja deve ser, portanto, ortodoxa. Existe uma igreja chamada ortodoxa, que é a primeira divisão da igreja em 1054. A igreja católica e a igreja ortodoxa. Então, a igreja que se definiu reto, firme, e doxa, que é a opinião correta ou a doutrina correta. A igreja ortodoxa rejeitou a autoridade papal, ficou só com o patriarcado antigo, e rejeitou alguns princípios, rejeitou os livros deuterocanônicos, que ainda não estavam decididos nesse período, 1054, como deuterocanônicos, e seguiu o seu caminho, formando assim duas igrejas distintas, a igreja ortodoxa, a igreja católica apostólica ortodoxa, e a outra chamou Igreja Católica Apostólica Romana, que ficou em Roma. A ortodoxa ficou em Istambul, a atual Istambul, que é Bizâncio, como capital, e a igreja romana ficou como capital a igreja de Roma. Então, existem essas duas opções. Ameaça de corrupção doutrinária. Advertência do apóstolo. Quais eram os problemas de ordem doutrinária? Fábulas e genealogias intermináveis. A advertência do apóstolo. Em 1 Timóteo, Paulo adverte acerca de alguns que não ensinem outra doutrina. E são tantas outras doutrinas na igreja de Éfeso que Paulo se sente coagido a escrever sobre esse tema, ação doutrina. Aqui a palavra outra doutrina é heteros, diverso. Por isso Paulo se refere a outra doutrina como a que nada tinha a ver com a genuína doutrina de Cristo. Aquela que é totalmente diferente. Esse zelo para preservar a sã doutrina trazia um contexto de homens sem escrúpulos, que não respeitavam os ensinos apostólicos.
O apóstolo os identificava como lobos cruéis, conforme ele diz em Atos 20, que não perdoariam o rebanho, os lobos cruéis. Já alertou a igreja e de fato aconteceu, e Paulo escreveu nessas cartas pastorais. Quais eram os problemas de ordem doutrinária? As igrejas plantadas por Paulo e outros apóstolos no primeiro século sofreram com a infiltração dos conceitos filosóficos pagãos e judaizantes na interpretação da doutrina apostólica. Nas igrejas como a de Corinto ou Éfeso, havia os que afirmavam crer no Evangelho, mas não renunciavam aos costumes pagãos da velha religiosidade. Outros traziam uma bagagem religiosa do legalismo judaico, aliada ao gnosticismo. Então, judaísmo, gnosticismo e paganismo estavam dentro da igreja por meio desses grupos representantes. É lamentável que hoje haja os que defendem a banalização da graça de Deus para, em nome dela, viverem em licenciosidade. E os judaizantes que confundem a liturgia cristã com a judaica, bem como a moral cristã com o legalismo judaico. A Igreja de Cristo pertence a um novo tempo e deve obedecer ao ensino do Novo Testamento e na tipologia do Antigo Testamento. Intermináveis. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 4, Paulo manda que se afaste daqueles que estão envolvidos com essas fábulas que só tem começo, e as genealogias só tem começo e não tem fim. No tempo de Paulo havia os mestres falsos que propagavam fábulas e lendas da vida judaica, como o culto dos anjos. Além de não possuírem conteúdo concreto, eles torciam o sentido da verdade apostólica. O apóstolo advertiu a igreja quanto a essas coisas e as refutou com veemência, inclusive defendendo que o cristão não tem nada a ver com o judaísmo, mas sim que o Cristo era judeu, mas não o judaísmo. Paulo mostra essa necessidade de romper. A igreja como guardiã da sã doutrina. A igreja é coluna e firmeza da verdade. Em Timóteo, o apóstolo declarou que a igreja sustenta a verdade. Veja só. Ai do mundo se não fosse a igreja. Por conseguinte, diante das falsas crenças, a igreja é coluna e firmeza da sã doutrina. Ela é a demonstração viva e santa da verdade revelada nas Escrituras. Ai do mundo se não fosse a igreja. E ai do cristão sem a igreja. Porque a igreja é quem guarda, preserva, ensina, doutrina. A sã doutrina está com ela. Foi Cristo que entregou para ela. Dei-lhes a tua palavra, como tu os me deste, ó Pai. O objetivo do zelo pela sã doutrina. Qual seria o objetivo de zelar pela sã doutrina? Preservar o amor de um coração puro e de uma fé não fingida. É o que Paulo diz em 1 Timóteo 1:5. Logo, não há cristianismo ortodoxo sem a prática do amor de um coração puro e de uma fé não fingida. É necessário que isso. Veja que a doutrina ela promove mudanças e essa mudança é refletida através da prática. E a primazia do amor. O fim do mandamento é o amor, de acordo com 1 Timóteo 1:5. Em 1 Timóteo, o amor aparece como um freio, um instrumento de equilíbrio no combate às falsas doutrinas. Na Epístola Paulina, o combate nunca é contra pessoas, mas contra as ideias que elas representam. Veja, isso aqui é uma distinção bastante clara e necessária.
O zelo do apóstolo se dá justamente para impedir que o espírito dos falsos mestres se infiltrasse nas igrejas. Nesse caso, o amor, como o fim do mandamento, é o antídoto perfeito. O amor de um coração puro é um amor que procede de dentro para fora, não se tratando de mero sentimento, mas de uma prática essencial. Então há a primazia do amor. E chegamos ao fim da nossa aula, a nossa conclusão. A Bíblia, a palavra de Deus, é a fonte genuína para a doutrina cristã. Por isso, precisamos ser dedicados estudantes das Sagradas Escrituras, a fim de que zelemos pela sã doutrina. Sã doutrina aqui não é costumes, não é tradição de uma denominação, não. É a doutrina bíblica, tá certo? Levemos em conta que a finalidade dela é o amor para e em Cristo vivermos com um coração puro e uma fé não fingida. A exemplo de Paulo, somos chamados para zelar pelo ensino de Cristo, a fim de edificar a igreja do Senhor. E aqui nós finalizamos essa pequena aula, uma aula muito prática e muito rica ao mesmo tempo, pois estamos tratando da sã doutrina e deste zelo do apóstolo Paulo. Até a próxima aula, se Deus quiser. Um forte abraço para você.